Mateus capítulo 5, nós vamos expor o versículo 8 e o versículo 9. Vamos falar de duas bem-aventuranças hoje. Mateus 5, 8 e 9. E diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer pela santa palavra que está diante dos nossos olhos. Agradecer pela verdade que brota dela e que dá frutos em nossas vidas. E pedir, Deus querido, que o Senhor nos ajude a entender essa verdade e a viver essa verdade. E em vivendo que possamos dar muitos frutos, para que outros também possam continuar dando frutos. Nós te agradecemos e nós te pedimos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Talvez essas duas declarações que foram lidas agora sejam as maiores declarações ou uma das maiores declarações encontradas nas páginas das Escrituras. Se nós percebermos e entendermos o profundo significado dessas palavras, nós devemos nos aproximar desse texto lido com um profundo senso de admiração e ao mesmo tempo completa inadequação. Essas declarações têm chamado a atenção de muitos estudiosos, cristãos e não cristãos. Essas declarações, elas têm chamado a atenção de milhares de pessoas no mundo inteiro. E nós não podemos fazer um estudo mais profundo dessas duas declarações lidas sem, claro, olhar no contexto das demais declarações, das demais bem-aventuranças e em todo o contexto bíblico, todo o contexto das Escrituras. Então, a pergunta primeira que eu quero que nós façamos para o texto é: por que será que essa bem-aventurança foi colocada aqui? Por que será que limpeza de coração foi colocada depois das bem-aventuranças que vêm anteriormente? Por que não foi colocada no início da sequência? Por que não foi colocada no meio da sequência ou no final da sequência? Por que aqui? Vamos tentar então entender primeiro por que aqui, limpos de coração, foi colocado exatamente no versículo 8, exatamente nessa posição no texto bíblico. Não foi à toa, com certeza. Há um propósito para isso. Talvez maior do que os nossos olhos possam captar. Mas há um propósito que nós vamos tentar entender hoje do porquê limpos de coração é colocado nessa sequência. Mas para a gente entender então, nós precisamos ver as três primeiras bem-aventuranças. Do que elas vão falar? A primeira delas vai dizer: bem-aventurados os humildes de espírito. Versículo 4, bem-aventurados os que choram. 5, bem-aventurados os mansos. Essas três bem-aventuranças vão falar então de humildade de espírito, choro lamentoso diante da pecaminosidade do nosso próprio coração e mansidão, como uma compreensão da natureza do nosso próprio eu, do nosso próprio egoísmo, da nossa própria maldade que há em nós. Essas bem-aventuranças então vão enfatizar necessidades que nós temos. Necessidade de humildade, necessidade de um choro lamentoso diante do estado do nosso próprio coração e necessidade de mansidão. E em seguida, a próxima bem-aventurança que vem fala de bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O que está acontecendo aqui? Primeiramente são colocadas as nossas necessidades e depois é colocada a promessa do Senhor. E a promessa é: vocês terão necessidade de humildade, necessidade de mansidão, necessidade de choro lamentoso e serão fartos. Deus nos promete fartura diante dessas necessidades. Nós teremos essas profundas necessidades preenchidas pelo Senhor. Quando percebemos então a grandeza da necessidade do nosso próprio coração, nós então não podemos deixar de ter fome e sede de justiça. Nós então percebemos que temos uma profunda fome e uma sede que o que esse mundo nos apresenta jamais poderá matar. Então Deus vem e promete: sim, vocês ficarão satisfeitos. Vocês ficarão completamente satisfeitos. Na verdade, vocês ficarão fartos. E qual é o resultado da fartura? Eu tenho necessidades, Deus me promete a fartura, e como resultado da fartura, o que vai acontecer? Eu serei
misericordioso é a próxima bem-aventurança. Serei mais o que? Limpo de coração. E mais o que? Pacificador. E o grande resultado, o clímax de tudo isso, seremos perseguidos por causa da justiça. Então nós vemos aqui uma divisão didática para as bem-aventuranças. 3 primeiras vão falar de necessidades que passamos a ter quando reconhecemos que em Cristo é quem somos, em quem nós somos. Depois o Senhor fala que irá então nos encher de fartura. Nós ficaremos com fome, nós ficaremos com sede e o Senhor nos vai encher de fartura. Depois então ele fala dos resultados de quando estivermos cheios, estivermos fartos e de fato tivermos essa fome e sede de justiça preenchidas em nós. Seremos misericordiosos, seremos limpos de coração, pacificadores e também perseguidos. A pergunta que nós temos que nos fazer é: eu estou tendo fome e sede de justiça? Se eu não estou tendo fome e sede de justiça, talvez seja porque eu não sou humilde como deveria. Seja talvez porque eu não estou encarando a monstruosidade do meu próprio coração como eu deveria. Seja talvez porque eu não esteja tendo a mansidão que deveria. E como consequência, eu não consigo ser misericordioso, limpo de coração e bem pacificador. Então nas 3 primeiras bem-aventuranças é como se nós estivéssemos escalando o lado de uma montanha. Na 4ª bem-aventurança, que é o divisor de águas, vai nos mostrar o cume dessa montanha. Estamos em cima, estamos fartos. E como consequência nós passamos a descer a montanha. E aí são apresentadas as demais bem-aventuranças. Então quem são, fazendo uma breve revisão, os misericordiosos? Serão aqueles que já tomaram conhecimento da penúria do espírito, do próprio coração. São aqueles que já perceberam que nada possuem em si mesmos. São aqueles que perceberam então que o estado do seu coração é tão lamentável, é tão terrível, que eles choram diante desse estado de coração. Esse é um passo essencial para sermos misericordiosos. Precisamos ser humildes, precisamos chorar diante do nosso pecado e precisamos ser mansos. Então, por que as pessoas choram? Por causa do estado do próprio coração, por causa da sua própria pecaminosidade. Lamento não apenas por algo que fizeram ou que fazem, mas porque já perceberam o quão grotesca a alma é, o quão o caráter e a personalidade são perversos. Consequentemente, vão chorar diante disso. Você tem chorado diante do estado do seu próprio coração? Tem lamentado diante do Senhor quando percebe a penúria da sua própria alma? Então nós podemos dividir em agrupamentos compostos de 2 questões, uma basilar e outra questão vivencial. Por exemplo, qual é a base para ser misericordioso? Humildade. Qual é a base para ser limpo de coração? Chorar diante do estado do meu próprio coração, diante do pecado do meu coração. E qual é a base para ser um pacificador? Mansidão. Então a primeira parte das bem-aventuranças ele vai dizer as bases. Depois ele vai fazer uma parte de transição, onde vai falar que isso será preenchido em nós pelo Senhor. E depois ele vai falar, então qual a consequência? O que será visto na vida de vocês como consequência de vocês serem humildes, chorarem, serem mansos e fartos pela fome que se apresenta diante de vocês. Vocês serão misericordiosos e vocês serão limpos de coração. Essencialmente, então, aqueles que já lamentaram devido à impureza do seu coração vão ter algumas reações diante disso. Primeiro, vamos dar os 3 passos segundo as nossas próprias necessidades: humildade de espírito, choro lamentoso e mansidão. Segundo, Deus nos enche de satisfação, matando nossa fome e sede de justiça. E terceiro, nós colhemos os resultados disso: limpeza de coração, pacificação e também a perseguição. Vamos então nos ater ao que é essa limpeza de coração. Por que eles
está aqui? Nós já começamos a entender então o motivo pelo qual a limpeza de coração está aqui. Porque ele precisou primeiro falar da base para a limpeza de coração. E a base para a limpeza de coração é eu chorar diante do estado do meu próprio coração. Eu me lamentar diante do que eu percebo de pecado dentro de mim mesmo. A base então para a limpeza de coração é o choro lamentoso, é o espírito humilde, porque o espírito humilde vai me levar ao choro lamentoso. O choro lamentoso vai me levar a uma mansidão e fome e sede de justiça, que serão apaziguadas pelo próprio Deus. Por isso as limpezas de coração então encontra-se aqui no versículo 8. O que é então essa limpeza de coração? Primeiro eu queria que nós olhássemos para as partes desse versículo para poder entendermos então a mensagem completa dele. Primeiro eu gostaria de falar então da questão do coração. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo vai se interessar e demonstrar grande interesse pelo estado do nosso coração. Não é à toa que ele está acentuando isso daqui. Por que o Senhor está acentuando exatamente nesse momento a questão do coração? Por causa que ele está no embate, ele está no momento diante dos fariseus. A grande acusação contra os fariseus era que eles estavam interessados no exterior e ignoravam o interior. Quando eles eram vistos externamente, os fariseus eram considerados praticamente perfeitos, de uma ética extremamente elevada. Eles eram considerados pessoas socialmente ajustadas, espiritualmente puras, e até num grau de superioridade espiritual. Então a preocupação primária dos fariseus eram as instituições religiosas judaicas. Era como eles estariam diante dessas instituições. Contudo, eles eram indiferentes com relação a questões essenciais da lei, que são amar a Deus e amar ao próximo. Eu me pergunto, será que conosco não é muito parecido? Será que a gente está muito preocupado em parecer bonitinho, cheirosinho, arrumadinho, com sorriso plástico no rosto na igreja, e pouco preocupados com o estado do nosso próprio coração? Será que nós estamos muito preocupados com atitudes externas, com o que as pessoas veem e falam da gente, do que com o estado do nosso coração? Sabe por quê? Porque se você não está chorando diante do estado do seu próprio coração, é porque você tem características farisaicas na sua vida. Aqueles que não choram diante do estado do coração, é porque só olham para o exterior, não olham para o coração. Porque não há como. Quando nós olharmos para o estado do coração, não há como não chorarmos. Porque a nossa alma está deformada, grotesca, em estado de penúria por causa do pecado. Não há como não chorarmos. Se você não está chorando diante do estado do seu coração, é porque você, com certeza, tem tendências farisaicas em sua vida. O coração, então, ocupa um lugar central do ensino de Jesus Cristo. E do coração, as Escrituras vão dizer que emanam 3 aspectos: intelecto, mente, emoções, afeto, vontade, comportamento. Não dá para separar. São como líquidos que se unem e formam um único líquido. Eles são vistos de maneiras separadas, didaticamente, mas eles não se separam, eles estão misturados. Sempre estamos pensando, sempre temos um envolvimento afetivo, e sempre isso vai se expressar em um comportamento. Não se separam essas 3 coisas. Mas a ênfase que Jesus Cristo nos dá quando vai falar de coração, não é o intelectualismo, por exemplo. Não é uma ênfase na questão mental. Pois o cristianismo não é essencialmente uma questão de doutrinas, apesar dele trazer doutrinas. Mas ele não é essencialmente uma proposta de intelecto, de entendimento. Mas envolve isso, apesar de não se resumir a isso. Eu não quero ignorar o valor disso. Eu não quero ignorar o valor do estudo, do intelecto, do pensamento no cristianismo. Ele é importantíssimo. Mas nós não podemos resumir o cristianismo a isso. Sabe por quê? Porque quando pessoas demonstram mero interesse intelectual pelo cristianismo, isso vira uma maldição na igreja. Quando nós nos apegamos ao cristianismo meramente com sua proposta intelectual, teológica, isso vira uma maldição dentro da igreja. Pessoas assim, elas desenvolvem um interesse puramente mecânico pela palavra de Deus, tornando-se meros estudiosos das Escrituras,
Mas isso não significa que as coisas estão indo bem com essa pessoa. Elas entendem, elas conhecem, elas falam, até ensinam, mas não aplicam ao seu dia a dia. Portanto, o conhecimento intelectual das Escrituras é maldição para a igreja. Não abençoa a igreja. Agora, por que Jesus colocou então essa ênfase no coração e não em atitudes comportamentais ou atitudes externas? Porque o Evangelho vai além de uma questão comportamental. O Evangelho vai além de uma questão de uma forma de viver, de uma conduta ética, de um comportamento. O Evangelho faz uma pergunta central para todos nós: qual é o estado do seu coração? Essa é a pergunta que o Evangelho nos faz. Qual é o estado do seu coração? Mais à frente, Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus Cristo vai nos mostrar que algumas pessoas chegarão no último dia, no dia do juízo, achando que são salvas, porque tiveram comportamentos adequados à vida eclesiástica, porque expulsaram demônios, porque profetizaram, fizeram milagres, fizeram coisas que visivelmente, comportamentalmente, são muito boas. Mas Jesus vai dizer para elas: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O termo iniquidade significa aquele que vive sem lei. Que lei? Meu comportamento é correto. Meu comportamento é de acordo com os mandamentos. De que lei você está falando? A lei que é a base para todos os mandamentos. Amar a Deus, amar ao próximo. A lei que rege o nosso coração. A lei que rege o nosso pensamento. A lei que rege os nossos afetos. A lei que rege o nosso comportamento. Amar a Deus e amar o próximo, acima de todas as coisas. Então, o que é o coração? O coração é o centro da nossa personalidade. Não é meramente a sede dos nossos afetos, dos nossos pensamentos, das nossas crenças, valores ou comportamentos. Ele é a sede, o centro de comando de todo o nosso ser, da nossa personalidade. Então, a fé cristã, ela não vai pertencer ao campo das emoções, ela não vai pertencer ao campo do intelecto e não vai pertencer ao campo do comportamento. A fé cristã vai envolver os 3 movimentos que são emanados do coração. Não dá para separar. O coração é a sede desses movimentos. O coração é o homem em sua totalidade. E é dessa totalidade que o Senhor Jesus Cristo está falando. Se você apenas pensa de maneira bíblica, isso não significa que o seu coração é transformado. Se você apenas sente de maneira bíblica, isso não significa que o seu coração é transformado. Se você apenas se comporta de maneira bíblica, isso não significa que o seu coração é transformado. Você precisa pensar, sentir e se comportar de maneira bíblica. Todo o seu ser precisa viver subordinado às Escrituras. Essa é a preocupação do Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que ele fala: bem-aventurados que são puros de coração. Ele não está falando aqui bem-aventurados que pensam de forma pura, bem-aventurados que sentem de forma pura, bem-aventurados que se comportam de forma pura. Ele está falando bem-aventurados que são limpos, puros de coração. Por quê? Porque o coração é o centro do nosso ser, a fonte da onde emanam todas as atividades que nós exercemos. E é aqui que o Evangelho começa, no coração. Mateus, capítulo 15, versículo 19, o Senhor Jesus Cristo vai nos dizer que do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, temos que parar com essa justificativa para os nossos maus comportamentos. Temos que parar com as justificativas para os nossos maus pensamentos e sentimentos. Se você se comporta mal, se você sentir algum sentimento ruim, se você pensa algo que desagrada ao Senhor, isso vem do seu coração. Muitos falam que as nossas dificuldades vêm do nosso ambiente, da nossa família de origem, das nossas condições socioeconômicas. E o que temos que fazer, segundo essas pessoas? Apenas mudar a circunstância. Muda a família, muda o ambiente, muda a condição socioeconômica e que as coisas melhoram.
Isso é uma grande mentira, é uma mentira do inferno. Porque o primeiro erro cometido pelo homem, por Eva e por Adão, foi cometido num ambiente perfeito, no Éden, onde não havia pecado. Eles pecaram no ambiente perfeito. Portanto, não adianta apenas colocar um homem num ambiente perfeito, porque toda a maldade flui do coração, toda a miséria da humanidade provém de dentro do coração. Não é isso que Jeremias 17:9 fala quando diz: enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto é o coração. Quem o conhecerá? Esse é o estado do nosso coração, essa é a nossa realidade de vida. O Evangelho, então, não nos revela que temos todos esses problemas no coração apenas, mas ele revela o estado do nosso coração, que ele é corrupto, que ele é enganoso, que ele é maligno. Você não tem motivo para chorar? Você não tem motivo para chorar diante do estado do seu coração? Ou você chora diante do estado do seu coração, você diz que a Bíblia é mentirosa. Ou você chora diante do estado do seu coração, ou você é indiferente ao que as Escrituras falam. Não tem como ser limpo de coração sem chorar diante do estado do nosso coração, sem nos quebrantar em oração, pedindo graça, perdão e confessando os nossos pecados a Deus. Não tem como. Só seremos limpos de coração quando chorarmos e lamentarmos diante do estado do nosso próprio coração. Então os nossos problemas estão dentro de nós mesmos. Então o desenvolvimento intelectual não leva o homem a ser bom. Uma boa educação não torna ninguém bom. E a gente fala assim: é verdade, pastor, você tem razão, a gente ensina isso na escola dominical, a gente acha bom quando se fala isso, a gente vai para a conferência que fala isso, a gente fala que é verdade. Mas sabe quando que nós percebemos que na verdade você está se auto-enganando, acreditando, dizendo que isso é verdade, mas agindo como se não fosse? Quando você prioriza mais a educação do seu filho escolar do que a educação bíblica. Quando você está mais preocupado com uma boa escola para o seu filho do que em ensinar as Escrituras a ele. Isso revela que você não acredita no que as Escrituras falam. Teremos doutores e mestres que vão para o inferno, e analfabetos que estarão no céu. Boa educação não salva nenhuma criança. Não estou dizendo que ela é ruim, mas não salva. O que salva uma criança é ela encarar a maldade do próprio coração, ela encarar a maldade da própria alma, a perversão da personalidade dela, se render diante do Senhor Jesus Cristo, chorando, lamentando diante do estado do seu coração, e se tornando então uma criança limpa de coração. Quando nós estamos mais preocupados, gastando mais horas, mais esforço, mais energia, mais dinheiro na educação escolar dos nossos filhos, do que em levar aos pés da cruz, isso revela que nós não acreditamos no que a Bíblia fala. Mas acreditamos sim que uma boa educação vai tornar uma pessoa boa. Somos cegos, não enxergamos quem somos, não enxergamos quem é o nosso próximo. Outra pergunta: pode um homem limpar o próprio coração? Não. Só podemos ver a Deus se tivermos o coração limpo. É o que o texto fala. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Uma pré-condição para ver a Deus é a limpeza de coração. Agora, como resolver isso? O nosso coração precisa ser limpo por alguém, por Cristo Jesus. Ele limpa o nosso coração. Ele consegue voltar ao certo que está distorcido. Ele consegue limpar o que está imundo. Ele consegue mudar a perversão da nossa personalidade, da nossa alma. O que é um coração limpo? É um coração purificado, um coração destituído de contaminação. Esse entendimento é reforçado por vários textos das Escrituras, como por exemplo Apocalipse 21, 27, no qual João refere-se a pessoas que serão admitidas a Jerusalém Celestial. E ele afirma o seguinte: nela
nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 22, 14 e 15 também fala: bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Então, ser limpo de coração é ser sem mácula, puro, íntegro. Esses estarão na glória celestial. Então, esmiuçando um pouquinho mais a questão, ser limpo de coração aponta também para o fato de termos o amor não dividido. O fato de considerarmos Deus o nosso Senhor verdadeiro, o nosso bem maior, o único Deus de nossas vidas. Ou seja, a limpeza de coração tem a ver com não praticarmos a idolatria no coração, com não rendermos o nosso coração a falsos deuses, a ídolos domésticos, a ídolos que cultivamos. A limpeza do coração tem a ver com o amor que se preocupa em valorizar o Senhor. Em outras palavras, significa observar o maior dos mandamentos, como eu já falei. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma e de toda a tua força. Ser limpo de coração, então, significa que vivemos para a glória de Deus. Que Ele é o nosso bem maior. Que o amamos verdadeiramente, acima de todas as coisas. Em todos os aspectos da vida. Entendendo que Ele é supremo em cada minúscula área do meu ser. Que Deus rege cada minúscula área do meu ser. Que não há uma área da minha vida, uma partícula do meu ser, fora da regência de Deus. E eu submeto toda a minha vida a Ele. Hebreus 12, 4 fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, o que é necessário para vermos a Deus? Santificação, coração limpo. A grande questão é que quando nós falamos de santificação, todo mundo adora. Se a gente coloca assim, congresso sobre santificação, muitos crentes vão gostar. Muitos crentes vão se empolgar. Quando nós falamos de santificação no sentido geral, as pessoas gostam de ouvir isso. Porque no métier evangélico é uma coisa legal. Agora, quando nós começamos a aplicar a santificação a áreas específicas da vida, as pessoas expandem. Quando a gente começa a falar de santificação na forma de vestir, na forma de viver o lazer, na aplicação do dinheiro, quando nós começamos a aplicar a santificação nas relações familiares, a ética trabalhista, a ética da gentileza, a ética das refeições. Quando nós começamos a aplicar a santificação a áreas específicas, as pessoas não gostam. Quando ela começa a ser concreta, as pessoas não gostam. Por quê? Porque gostamos de termos, de sentimentos, de ideias abstratas. Porque ideias abstratas não levam à prática. Ficou no campo das ideias e gostamos de mantê-las ali muitas vezes. Precisamos tirar a santificação do campo abstrato, das ideias, e trazê-la para o campo do nosso vivenciar, do nosso dia a dia, do nosso andar, do nosso caminhar. Portanto, não reduza a santificação a uma questão de moralidade, a uma questão de curiosidade intelectual, ao enquadramento doutrinário. Se você fizer isso, você está errando. Santificação é muito mais do que isso. É uma vida inteira na presença de Deus. Em todos os aspectos, nós devemos estar atentos para agradar ao nosso Senhor. Em todos os aspectos da nossa vida, nós temos que sempre pensar: como eu posso agradar a Deus? Então, vamos para o último termo aqui do versículo. Verão a Deus. O que será que significa ver a Deus? Será que veremos a Deus a olhos nus? Será que teremos uma visão objetiva ou puramente espiritual de Deus? Isso me lembra um pouquinho aquela passagem de Moisés, que ele é colocado a sós em uma fenda de uma rocha de costas, sugerindo ali que ver a Deus de frente seria algo impossível. João 5,37 vai dizer, o Senhor Jesus Cristo nos diz: jamais tendes ouvido a sua voz,
nem visto a sua forma. João 6,46, o Senhor Jesus Cristo também nos diz: não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. É como se nosso Senhor estivesse dizendo ao povo: vocês jamais viram o Pai, mas eu que procedo do Pai, tenho visto o Pai. E ainda, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João 14,9 diz: quem vê a mim, vê o Pai. Então, o que sabemos é que só que o Pai jamais foi visto nessa existência. Mas em certo sentido, já temos uma visão do Deus Pai. Enquanto ainda estamos neste mundo. Como é isso? Nós podemos ver a Deus no sentido que ninguém mais pode ver. O crente vê Deus nas coisas criadas. O crente vê Deus nos acontecimentos da história. O crente vê Deus por meio de olhos da fé. O crente se regozija na presença de Deus. O crente vê Deus nas maravilhosas bênçãos que Ele nos dá. Vemos a mão de Deus em todas as coisas. Será que há algum momento da minha história de vida em que Deus não está presente? A gente diz que não. Quando vamos participar de um vestibular bíblico ou coisa parecida, ou uma prova teológica, a gente vai dizer que não. A gente vai dizer que Deus está sempre presente. Mas a nossa doutrina prática é diferente, não é? Quando sofremos, a gente fala que Deus se ausentou. Quando oramos e não temos resposta imediata da nossa oração, nós falamos que Deus se ausentou. Quando somos afetados pelo pecado de alguém, nós falamos que Deus fechou os olhos. E nós agimos como se Ele não existisse e como se Ele tivesse nos abandonado. Aí nós vemos a nossa teologia verdadeira. É quando sofremos. É quando sofremos o pecado do outro. É quando sofremos a doença inesperada. É quando sofremos a morte inesperada. Aí nós vemos a teologia prática. Aí o coração se revela e mostramos no que realmente cremos. Será que cremos realmente que Deus está presente em todas as áreas da vida, em todos os momentos da vida, e que podemos vê-lo com olhos espirituais em todos os momentos? Ou nós nos deixamos definir pelas circunstâncias? Essa é uma das mais maravilhosas declarações das Escrituras. Nós veremos a Deus. Não sei ainda de que maneira. Não vou destrinchar como seria esse ver a Deus aqui nesse momento. Mas o fato é, o texto diz que nós veremos a Deus. Que nós nos achegaremos à presença do Rei dos Reis. Você já tomou consciência da proximidade desse dia? Você já percebeu quão importante é esse dia? Você já percebeu que toda a sua vida está encaminhando para esse dia? Você já percebeu que tudo está concorrendo para esse grande evento, para esse grande fato e para esse grande dia? Você já percebeu que a sua vida deve ser vivida à luz desse grande dia? Do dia em que nos aproximaremos de Deus, estaremos diante dele? Ou você vive à espera de coisas visíveis e não eternas? Ou você passa tempo meditando a respeito das coisas fúteis da vida, ou a respeito da glória de Deus que virá? Se você realmente se preocupa com esse momento, se você realmente quer ver a Deus, se você realmente quer estar diante de Deus, você deveria preocupar-se com a pureza do seu coração. Porque coração impuro não verá a Deus. O problema é que muitas vezes nós tentamos estabelecer o nosso próprio sistema de redenção. E nós tentamos limpar o nosso próprio coração. A Bíblia fala que nós não vamos conseguir. A Bíblia fala que isso é tarefa exclusiva do Senhor. A Bíblia fala que isso é um projeto de Deus. Mas a gente insiste em não fazer isso. Sabe quando que a gente percebe que a nossa teologia prática não é a nossa teologia teórica? Sabe quando a gente percebe que muitas vezes nós somos crentes bíblicos só no discurso e não na vivência prática? Quando nós procuramos promover a limpeza do próprio coração. Há várias maneiras, eu não vou ter condições aqui de citar todas. Eu quero citar uma das mais comuns. Quando nós achamos que nos segregando do mundo, que viver em comunidades isoladas,
que tendo contato apenas com pessoas crentes ou crentes da mesma fé que nós, que tendo contato apenas com pessoas dos mesmos valores que nós, quando nós achamos que nos isolando do mundo, nós iremos ser mais puros. Isso é autopurificação. Isso é antibíblico. Já tivemos um movimento na história do cristianismo que tentou fazer isso, chamado monasticismo. Os monges tentaram fazer isso. Achavam que se isolando do mundo à sua volta, de não tendo contato com pecadores, eles poderiam se manter puros, limpos de coração e então ver a Deus. Ledo engano. A maldade surgiu dentro dos próprios mosteiros. A perversidade surgiu dentro dos próprios mosteiros. E isso vai acontecer novamente. Se você achar que se isolando, vivendo segregado, vai promover a limpeza do seu próprio coração. Isso me lembra um filme chamado A Vila. Esse filme chamado A Vila é um filme de pessoas religiosas que sofrem violência social. Então eles resolvem viver uma comunidade isolada do restante do mundo, porque eles acham que assim a violência será vencida. Eles então compram uma área, fazem um acordo com o governo para que nem avião passe por cima da área onde fica a vila, e eles ficam isolados. E para que as pessoas não queiram sair da vila e sair do isolamento e não ter contato com o mundo impuro fora da vila, eles então criam um mito. O mito de que há criaturas perversas na floresta e de que se as pessoas saírem, elas serão mortas por essas criaturas perversas. Só quem sabe que isso é um mito é a geração que fundou a vila. As demais gerações, os filhos e netos daquela geração não sabem. E eles criam nesse ambiente de medo, de pavor, de sair da vila. Só que chega um momento que a violência surge dentro da vila. E eles percebem então que serem segregados do mundo à volta não gera pureza de coração. Porque a maldade está dentro do próprio coração. Isolar-se não vai promover pureza de coração. Essa ideia ainda existe nas páginas das Escrituras. Porque isso não promove pureza de coração. O santo dos santos não viveu isolado. Cristo, quando veio ao mundo, não ficou só entre os religiosos da época. Não ficou só com os seus discípulos. Não ficou só com aqueles que pensavam igual a ele, viviam igual a ele, tinham a sua mesma fé. Todo esforço que visa promover a autopurificação está fadado ao fracasso. Qual é o método bíblico? Cristo em nós, fazendo-nos tomar consciência do nosso próprio pecado. Davi fala disso no Salmo 51, versículo 10. Crie-me, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Só Deus pode criar um coração puro. Só Deus pode promover o espírito inabalável. Só Deus pode promover limpeza no homem interior. A única maneira de termos um coração limpo é com o Espírito Santo residindo em nós e purificando-nos dos nossos pecados. Somente a presença dele em nós, no nosso íntimo, promove purificação em nossas vidas. Então, desista de métodos de autopurificação. Desista. Não vai purificar o seu coração. Só Cristo purifica o seu coração. Estamos nas mãos do Senhor. O processo está em andamento. Deus está tratando conosco. O nosso coração está sendo purificado. E finalmente chegará o dia em que estaremos na Terra Santa, diante da glória de Deus. Agora, isso significa que devemos ficar na passividade, esperando Deus limpar o meu coração e está tudo bem? Então Deus um dia, por um ato, vem uma nuvem prateada sobre mim e limpa o meu coração instantaneamente? Significa isso? Não. Porque Tiago 4, versículo 8 e 9 diz: chegai-vos a Deus, ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O fato de sabermos que não podemos limpar o nosso próprio coração não significa que podemos andar na sarjeta da vida esperando Deus limpar o nosso coração, mas que devemos lançar mão dos meios de graça num processo de santificação
esperando que Deus diariamente nos purifique através dos meios que Ele mesmo estabeleceu para nos purificar. Mesmo entendendo que o meu próprio esforço não vai me fazer ser mais puro, eu preciso entender que Deus me deu meios para que eu possa andar nos caminhos dele. E Ele usará esses meios para purificar o meu coração, dia após dia. Qual o resultado de ser puro de coração? Veremos a Deus. A coisa mais importante da nossa existência, ver a Deus. O grande dia se aproxima. O cerimonial, a festa já está preparada. Estamos esperando o encontro com o grande rei. Então, não desperdice o seu tempo com coisas fúteis. Não desperdice o seu tempo enchendo o seu coração de porcaria. Não desperdice o seu tempo enchendo o seu coração de lama, que não vão servir de nada nesse grande e glorioso dia. Use os meios de graça para ser cada vez mais parecido com Cristo. Essas coisas fúteis, que muitas vezes você enche o seu coração com elas, vão te envergonhar no grande dia. Portanto, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados de coração santo, puro pelo próprio Deus, porque um dia esses que tiverem a sua personalidade, a sua fonte, a sua essência transformadas, verão a Deus. Versículo 9: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então nós vimos que ser limpo de coração é uma consequência de chorar diante do estado do coração. Ser pacificador é uma consequência de ser manso. Então aqui nós temos essa virtude em par. Nós temos as virtudes em pares: humildade de espírito em par com misericórdia. Nós temos a lamentação pelo pecado em par com o coração limpo e mansidão em par com pacificação. Os pacificadores são mansos. A mansidão é a base da pacificação. Agora, essa bem-aventurança deve ter causado um imenso choque nos judeus incrédulos. Por quê? Porque eles tinham uma ideia idealista do reino do Messias como um reino militar, um reino nacionalista, um reino materialista. E como nós temos a tendência a materializar as bênçãos de Deus? Isso continua até hoje. Nós continuamos querendo materializar as bênçãos de Deus. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter mandado Cristo Jesus para morrer pelos nossos pecados. Mas não basta, a gente quer materializar. Eu tenho que ser curado da minha doença, eu tenho que ter um bom emprego, eu tenho que superar a crise financeira, minha vida tem que ficar melhor, meu casamento tem que ficar melhor, para eu poder então entender que eu sou abençoado. Só Cristo ter morrido pelos meus pecados não basta. Então os judeus, assim como nós, pensavam nas bênçãos e promessas de Deus em termos materialistas. Eles achavam que quando o Messias viesse, iria afirmar-se como um grande monarca e libertá-los da escravidão, nesse momento da escravidão do Império Romano, e que elevaria os judeus acima de todos os demais povos e se tornaria então o reino conquistador e dominante. E nesse momento Jesus Cristo então acaba com essas expectativas deles, porque ele fala: olha, vocês não entenderam, não são os que querem guerra, que querem dominar e conquistar os bem-aventurados, são os pacificadores. O meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, os meus súditos estariam combatendo em favor de outro reino terrestre. Porém, o meu reino não é deste mundo. O meu reino é um reino do coração. Os meus súditos batalham por questões do coração. Aí está a batalha dos meus súditos. Eles batalham contra o estado do próprio coração, e eles batalham para ajudar outros a encarar o estado dos seus próprios corações. Essa é a batalha dos meus súditos. E esse é o motivo dessa bem-aventurança: mostrar a natureza do reino de Cristo, o reino de pacificação. Então, por que os pacificadores serão bem-aventurados? Porque os pacificadores são absolutamente diferentes de todas as demais pessoas. Em geral, o que as pessoas querem? Guerras.
contendas, conflitos. Os bem-aventurados não querem isso. Por que há tantas guerras no mundo? Porque há constante tensão entre guerra, entre nações, entre povos, guerras separatistas. Por quê? O que há com esse mundo? Por que tivemos 2 guerras mundiais? Por que tantas guerras civis? Tanta infelicidade, turbulência, discórdia? Por que tanta guerra entre marido e mulher? Por que tanta guerra entre pais e filhos? Por que tanta guerra entre vizinhos? Por que tanta guerra entre pessoas na igreja? Entre líderes da igreja? Por causa do pecado dos nossos corações. Por causa da nossa cobiça, do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo. A razão para tudo isso está no nosso coração. Enquanto o coração não for transformado, continuará havendo guerra. E na verdade, pessoas que vivem contendas não mostram que os seus corações foram transformados. Porque coração transformado, como consequência, é um coração que busca pacificação. Como alguém que teve um coração transformado vive em contendas? Se o coração não for mudado, se o ribeiro das águas não for transformado, vamos desperdiçar dinheiro cuidando dessa água, porque ela vai sair amarga e não doce. Então é preciso chegar na fonte, ao coração. E a trágica loucura que nós temos hoje é exatamente a incapacidade que temos de perceber isso. Como nós somos tolos, como, mesmo conhecendo as Escrituras, nós somos tolos e achamos, não, se minha vida mudar, eu mudo. Se meu casamento mudar, eu mudo. Se meu trabalho mudar, eu mudo. Se o meu vizinho mudar, eu mudo. Se a minha igreja mudar, eu mudo. Como somos tolos? O problema não é a sua vizinhança, o problema não é o seu casamento, o problema não é a sua igreja, o problema está no seu coração. Esse é o problema real. É por isso que nós estamos entramos tanto em contendas, em guerras. Desta forma, não podemos colocar a nossa esperança em mudança de sistema político. Não podemos colocar a nossa esperança em alternância de poder. Não podemos colocar a nossa esperança em mudança de sistema econômico. Se colocarmos a nossa esperança nestas coisas, encaramos a nossa própria vida e o mundo de um ponto de vista não bíblico. Porque o que Jesus queria dizer é: o meu reino não é deste mundo. A questão está no coração. O meu reino começa no coração daqueles que são humildes, que choram diante do seu pecado, que são mansos, que têm fome e sede de justiça, que são misericordiosos e limpos de coração. Aí que começa o meu reino. Então, a dificuldade está no coração. Não é nele que procedem homicídios, adultérios, fornicação, inveja, ciúmes, malícia e todos os demais pecados? Enquanto estivermos produzindo esses males, não haverá paz. Enquanto não mudarmos, enquanto o nosso coração não for mudado, não haverá paz. Mas então o que é um pacificador? Primeiro eu vou dizer o que não é um pacificador. Um pacificador não é um amante da paz. Há uma grande diferença entre ser amante da paz e ser pacificador. O amante da paz é aquele que busca a paz a qualquer custo. Para ele o mais importante é estar em paz. Não quero ter problema, não quero ter discussão, não quero conversar, não quero resolver isso, não quero encarar o problema. Isso é idolatria. Por quê? Porque ter paz se torna um ídolo, mais importante do que honrar a Deus. Então, para esses, ter paz é mais importante do que glorificar ao Senhor. Pessoas assim, que são amantes da paz, são totalmente destituídas de senso de justiça e de retidão. Não tomam posição contra aquilo que deveriam defender, mas são indolentes. Parecem gentis, mas é mentira, são egoístas. São mais preocupadas com elas mesmas do que com o bem-estar do próximo. Pessoas assim, em geral, têm reações de fuga. Estão mais interessadas em evitar o conflito do que solucionar o conflito. Quais são 3 reações típicas de um amante da paz? A primeira delas é a negação. O amante da paz, ele finge que o conflito não existe.
ele nega o conflito, ele se recusa a fazer o que deve fazer. Ele finge que está tudo bem. Ele vai para o quarto dele, se isola, e ele não quer solucionar o conflito, ele não quer conversar, ele não quer discutir a situação. Fugir da situação traz um alívio temporário, mas piora as coisas a longo prazo. Outra reação é a reação de fuga. Então o amante da paz, ele vai fugir do conflito. Isso inclui deixar a casa, romper uma amizade, demitir-se de um emprego, pedir o divórcio, mudar de igreja. Na maioria dos casos, fugir adia a solução apropriada para um problema e não resolve o problema. Então a fuga só é apropriada quando é feita, por exemplo, para esfriar a cabeça, mas logo eu vou resolver o problema. Ou quando eu preciso de um tempo para orar, mas eu oro para resolver o problema. Ou para organizar os pensamentos. Mas a ideia desse tipo de fuga não é fugir do problema, é fugir para resolver o problema. Eu tiro um tempo de reflexão para voltar para resolver a situação. E por fim, o extremo de um amante da paz é a tentativa ou o suicídio. O amante da paz, quando ele tenta suicídio, é porque ele perdeu a esperança de solucionar o conflito. Então ele tenta escapar, ele tenta fugir da situação, tirando a própria vida. Suicídio, biblicamente, nunca é a maneira correta de resolver o conflito. Pelo contrário, promove mais conflitos. Então nós vimos que ser um pacificador não é ser um amante da paz. O que é então ser um amante da paz? Aliás, o que é então ser um pacificador? O pacificador tem duas características básicas. Primeiro, logicamente, ele é alguém pacífico. O que é alguém pacífico? É alguém que a mansidão é a base. O que é alguém manso? Alguém que é forte no controle das próprias emoções. O manso é aquele que não se exaspera. É aquele que é como se as emoções fossem um cavalo selvagem, mas ele tem as rédeas delas e ele consegue lidar com elas. Não quer dizer que ele não sinta. Não quer dizer que ele, por exemplo, não se ira. Mas isso está sob controle. Ele não se exaspera. Então o manso é aquele que tem a expressão má do próprio coração sob controle. O manso é a base para ser um pacificador. Então o pacificador é alguém pacífico. O que é alguém pacífico? Que visa a paz. Disposto a fazer o que for necessário para que a paz seja estabelecida. Então quando as partes estão em conflito, ele busca a paz. Há contendas no seio da igreja, ele busca a paz. Ele busca ativamente a paz entre pessoas, grupos ou até nações que estão em conflito. Mas acima de tudo, ele está preocupado que os homens tenham paz com Deus. Alguém que é pacificador está preocupado em mostrar Cristo para promover a paz do homem com o Pai. Então ele não promove conflito, pelo contrário, ele promove paz. Agora, só é possível ser pacificador com o coração limpo. Apenas um homem dotado de um coração limpo pode ser um pacificador. Coração cheio de egoísmo, de inveja, de ciúmes, não pode ser um pacificador. A limpeza é necessária. E muitas vezes o pessoal vem da autoajuda gospel, vem com aquelas ideias assim: não, o seu coração é como se fosse um vaso vazio que precisa ser preenchido com o amor de Deus. Balela, nosso coração é cheio de maldade, não tem nada de vazio aqui. É cheio de tristeza, de coisas más, perversas. Não tem nada vazio na gente. Se fosse vazio, não precisava limpar, porque o vazio já está limpo. A proposta da limpeza é porque ele está cheio de egoísmo, de avareza, de lascívia, de mentira. Precisa ser limpo de tudo isso para ser enchido com a graça, com o amor, com a misericórdia do Senhor. Então o coração do homem precisa ser expurgado de todas essas misérias, para ele então entender o que significa ter paz com Deus e promover paz na vida do próximo. Para alguém ser um pacificador, ele precisa ser liberto do próprio eu, dos próprios interesses,
das próprias preocupações com ele mesmo. Sabe por que o amante da paz é tão preocupado com ele mesmo? Porque ele não quer problema. Eu estou vendo que aquele irmão está dando no pecado, mas eu vou fingir que eu não estou vendo porque eu não quero ter problema. Vai que ele não gosta de eu falar com ele. Eu estou vendo que aquele casal não está bem, mas eu não vou fazer nada, porque vai que eles não gostam da minha intromissão. Eu estou vendo que o meu cônjuge não está bem, mas eu vou fingir que está tudo bem, porque vai que, né, as coisas piorem. Ele quer fugir, porque dá trabalho. Ele vê o filho a passos largos para o inferno, mas ele deixa de lado, porque dá muito trabalho. Tem que disciplinar, tem que conversar, tem que instruir diariamente, dá trabalho demais. Na verdade, eu acho que o amante da paz é um grande preguiçoso. Ele não está interessado em se lançar na resolução de conflitos, porque dá trabalho. Então, para você ser um pacificador, você tem que se esquecer de si próprio. Abrir mão da sua preguiça. Abrir mão da sua atitude defensiva e agir como alguém que busca apaziguar conflitos. Agora, pacificadores também não são pessoas dodói, extremamente sensíveis. Você não pode falar nada, porque ela já está toda chateadinha. Pacificador não pode ser assim. Sabe por quê? Porque quando você vai apaziguar o conflito, você vai ser ofendido. Todas as vezes que eu vou apaziguar o conflito entre casais, eu sou ofendido. Não tem como. Em algum momento, seja por indolência, seja por preguiça, seja por ira, seja por desconfiança, qualquer coisa, a pessoa se volta contra você. Se eu for dodói, eu vou desistir na primeira ofensa. Porque eu vou me sentir tão magoado, tão machucado, tão preocupado comigo mesmo, com os meus sentimentos, que eu desisto diante do conflito. Pessoas que se ofendem facilmente não podem ser pacificadoras. Não serão pacificadoras. Porque elas vão mais se preocupar em se proteger do que em ajudar a resolver o conflito. Agora, quais são as atitudes contrárias à atitude de pacificação? Como eu identifico alguém que não é um pacificador? Que atitudes alguém que não é pacificador tem? Primeiro, a pessoa que não é um pacificador, ele ataca. Então ele usa força, intimidação para derrotar pessoas. Ele ataca verbalmente, ele faz fofoca, ele difama, ou até violência física. Ele coage alguém para ganhar alguma ajuda financeira. E isso sempre vai piorar os conflitos. Uma outra atitude do pacificador é o litígio. Os pacificadores, os não pacificadores, os amantes da paz em especial, eles adoram levar pessoas a tribunais. Eu não ignoro aqui que alguns conflitos devem ser resolvidos em tribunais. Mas nem todo conflito. 1 Coríntios capítulo 6 vai proibir o cristão de levar outros cristãos ao tribunal. Diante de situações que podem ser resolvidas pela própria igreja. Então, sempre que possível, tente resolver o conflito sem levar aos tribunais. Um pacificador não procura essa instância logo de primeira. Ele tenta resolver a situação antes. Uma outra atitude de alguém que não é pacificador é o homicídio. Em casos extremos, pessoas iradas e desesperadas para vencer uma disputa tentam matar o seu oponente. Embora muitos cristãos não matem fisicamente, matam o coração. A Bíblia iguala a ira no coração contra alguém ao pecado do homicídio. Quantos de nós somos assassinos diariamente? Quantos de nós matamos pessoas todos os dias em nosso coração, nos irando com elas, evitando-as, sendo indiferente com essas pessoas? Quantos de nós alimentamos ira e desprezo por pessoas em nossos corações? Como é então o pacificador? O pacificador é alguém que se deixa humilhar. Porque o alvo dele não é ele sair bem na história. O alvo dele não é ele não ser ofendido. O alvo dele é a glória de Deus. É a glória sendo promovida, mesmo que para isso ele seja humilhado. Ele deseja com tal intensidade que ele se propõe a sofrer ofensas e injustiças para que Deus seja glorificado. Ele se nega a se autoexaltar. Ele pede o interesse por si próprio, pela glória de Deus.
característica de um pacificador é que ele ignora uma ofensa. Há disputas que são tão insignificantes, há ofensas tão insignificantes que não vale a pena ir para o confronto. É melhor perdoar de coração. Uma pequena ofensa é melhor ser perdoado do que precisar do confronto, do que precisar falar com alguém sobre isso. Um pacificador busca a reconciliação. Se ele entende que a ofensa é séria demais para ser ignorada, ele busca a reconciliação com aquela pessoa. E não só do mal que ele fez à pessoa, mesmo que a pessoa tenha feito mal contra ele, ele busca a reconciliação. Ele procura resolver por meio da confissão, correção amorosa e do perdão. Um pacificador busca negociar. Alguns momentos nós precisamos de resolver questões em termos materiais, financeiros. Isso acontece por meio de negociação, por acordos financeiros. Um pacificador busca isso. Um pacificador media conflitos entre partes que estão em desavença. Um pacificador se propõe a ser árbitro de ofensas. Ou seja, na palavra final, quando for necessário, estabelecer um tribunal, um julgamento, principalmente na igreja, um tribunal eclesiástico, para resolver o conflito. E um pacificador é responsável. Quando ele vê que ele não pode resolver o conflito, ele convida a liderança da igreja para resolver o conflito. Ele segue Mateus 18, 15 e 17. Ele segue aqueles passos, inserindo o conflito junto à liderança da igreja, para que ela seja resolvida, para que o conflito seja resolvido. Sabe por quê? Porque a maior preocupação dele não é simplesmente ter paz, não é simplesmente ele ficar bem, é resolver o conflito. E às vezes o conflito é resolvido pela disciplina. E ele entende isso. Então, o pacificador vai encarar toda e qualquer situação à luz das Escrituras. Ele vai buscar resolver biblicamente qualquer conflito e qualquer situação. Ele não é acomodado. Ele não é preguiçoso. E ele promove paz onde quer que esteja. Seja na igreja, seja fora da igreja. Agora, qual é a bênção prometida para o pacificador? Serão chamados filhos de Deus. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus da paz. Não foi exatamente por isso que Cristo veio ao mundo? Para trazer paz? Paz do homem com o Pai e paz entre os homens? Ele não é o príncipe da paz? A discórdia foi introduzida pelo pecado e a paz por Cristo. O Filho se humilha e traz paz. Quando somos pacificadores, repetimos o que Cristo fez. Por isso somos identificados como filhos de Deus, porque imitamos o Filho de Deus. Seremos chamados filhos de Deus. Perguntinha: as pessoas te identificam como filho de Deus? As pessoas te identificam como um pacificador ou como alguém briguento? Ou como estopim curto? Ou como alguém que está pronto a se exasperar diante do conflito? As pessoas te identificam como alguém que de fato busca paz ou como alguém dodói? Ou como alguém que se ofende com tudo? Ou como alguém extremamente sensível? Como as pessoas têm te identificado? Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Colossenses 1:20 fala: havendo fez a paz pelo sangue da sua cruz, Cristo, por meio da cruz, estabelece paz com o Pai, a fim de que nós possamos usufruir essa paz dentro do nosso próprio coração. Então, ser um pacificador é ser semelhante a Cristo. Por isso, seremos chamados filhos de Deus. Esse é o ensino do Novo Testamento. Que você termina com o seu próprio eu e começa a seguir o Senhor Jesus Cristo. Você passa a ter consciência do que Cristo fez em você e através de você. E passa a gozar da paz com Deus. Desejar essa paz às outras pessoas e viver a partir dela. Pedro, falando do Senhor Jesus Cristo, ele diz: ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, sendo ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Você tem se entregado àquele que julga retamente, ou você tem buscado
buscado fazer justiça com as próprias mãos? Você tem sido um pacificador ou alguém identificado como iracundo, que se exaspera? Que Deus nos conceda graça para sermos identificados como filhos dele, autênticos filhos dele, que sejamos identificados como o príncipe da paz, com o Senhor Jesus Cristo, que estejamos vistos como bem-aventurados, porque somos limpos de coração, e a grande bênção é que veremos a Deus, que sejamos vistos como pacificadores, porque seremos chamados filhos de Deus, que o mundo nos veja assim, e que então, como consequência, sejamos vistos como bem-aventurados. Vamos orar?